Bom dia a todos. Primeira vez nessa casa, espero que seja a primeira de muitas, né? Uma casa acolhedora e, e a gente, nesse dia maravilhoso, como a Vera disse, nós só temos a agradecer a Deus por termos essa oportunidade, né? De estarmos aqui para refletirmos juntos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a doutrina espírita, né? E trazer para o nosso dia a dia as lições, mas de maneira que, como a Vera disse, a gente consiga ressignificar a nossa vida. Então, a doutrina tem essa função, esse papel, de nos dirigir para uma nova visão de tudo aquilo que o Mestre nos ensinou. E é isso que nós estamos buscando aqui. É claro que a gente vem em busca de um passe, de uma água fluidificada, né? De algo que nos ajude. Mas a doutrina, cada vez mais, nós estamos tendo a certeza de que o momento agora é de uma transformação real, uma transformação de dentro para fora. Porque nós trazemos de outras eras, né, de outras encarnações, de crenças, nós trazemos em nós a ideia de que alguém vai nos auxiliar, vai nos tirar de uma situação difícil, vai resolver para a gente algo. Mas a doutrina, aliada ao Evangelho, tem nos dito, e cada vez em que, à medida em que a gente vai estudando, nós vamos percebendo que esse convite é para que a gente faça o trabalho de dentro para fora, ou seja, nossa mudança interior, a tão falada reforma íntima que muitos ainda ficam na dúvida de como realizar. E eu trouxe hoje para que nós pudéssemos refletir juntos, eu trouxe refletindo sobre a dor. Quando nós falamos em dor, vamos deixar claro aqui que a dor física, aquela dor que você toma um analgésico e melhora, não é somente dessa dor. Ela faz parte, sim, ela faz parte do que nós chamamos de dor, sofrimento, incômodos, desassossegos, tudo aquilo que nos tira a paz, nós vamos chamar de dor. Tudo é sofrimento. Porque para a gente fica aquela ideia, né? Ficou aquela ideia de que dor é, assim, é um sofrimento exagerado, né? Com relação a alguma coisa. E não é verdade. Tudo aquilo que, por exemplo, uma palavra mal colocada de um familiar, de um amigo, num determinado momento, nos tira a paz. Isso é dor. Então, vamos entender a dor aqui, na nossa fala de hoje, como sendo tudo aquilo que tira o nosso, né, o nosso conforto, que nos incomoda. Então, tudo. Às vezes até estar num lugar que a gente não gostaria de estar, mas a gente precisa, por algum motivo, estar ali. Então, tudo que eu vou falar daqui para frente se refere a todo tipo de dor. Não dor exatamente física, a dor emocional, a dor espiritual, que muitos têm a mediunidade, não sabem lidar com ela, ainda não aprendeu, né? A questão em que a gente, como eu já disse, né, não
sabe como fazer a nossa reforma, e nos sentimos incomodados. Então, tudo isso é dor. Aí, eu venho a pergunta: será que a dor é uma lei da natureza? Porque tudo que o Pai criou é natural. Então, o que vocês acham? Não precisa responder, só pensem. Será que a dor é uma lei da natureza? Faz parte da natureza a dor? Nós, como eu já disse, convivemos com diferentes tipos de dores. E a doutrina, então, nos orienta sobre como conviver com a dor. Bom, se a dor existe, e estamos falando de todo tipo de dor, como conviver com essa dor? Ou melhor ainda, como a gente lida, sem que aquilo nos faça sofrer mais ainda. E vem a pergunta, foi feita a pergunta: a dor é uma lei natural? Foi criada por Deus? Aí vem a pergunta: Deus nos faz sofrer? Porque muita gente fala assim: Deus quis assim. Então, a pessoa que pensa, que fala, Deus quis assim, é porque pensa que Deus quer nos fazer sofrer. Nós precisamos desmistificar essa ideia, Lá no livro dos Espíritos, na questão 13, diz assim: Deus é amor e infinitamente bom e justo. Se Deus é amor, infinitamente bom e justo, Ele iria querer nos fazer sofrer? Será que é isso que Deus quer para nós? Não. Ele nos criou para a felicidade, Ele não nos criou para a dor. E como ela existe? Por que ela existe? Se Deus nos criou para a felicidade e não para a dor. Por isso, vamos procurar desmistificar essa ideia. Lá no livro Céu e Inferno, diz assim, no capítulo 7, artigo 6, toda imperfeição gera sofrimento. Quem aqui é perfeito? Ninguém no planeta, Ninguém é perfeito. Então, se nós não somos perfeitos, o nosso sofrimento vem disso, da nossa imperfeição. Deus nos criou imperfeitos? Não. Deus nos criou para a felicidade, Ele nos criou de forma que, a partir de uma única célula, nós pudéssemos nos desenvolver. O princípio inteligente foi criado, nós fomos criados, esse princípio inteligente, para a felicidade, e todos nós tivemos as mesmas oportunidades. Então, porque tem pessoas que sofrem, tem pessoas que não, que a gente acha que não tem aquele nosso sofrimento, então não sofre, Então, dessa sementinha, dessa primeira célula, nós viemos como humanidade, viemos evoluindo, tanto a parte física quanto a parte intelectual. Nós fomos criados simples e ignorantes. Simples por quê? Porque partiu de uma célula. Ignorante por quê? Por não ter o conhecimento.
Não é ignorante no sentido como a gente usa muitas vezes pejorativo, né, com relação a algumas pessoas. É ignorante no sentido de não termos o conhecimento. E se nós estamos aqui hoje, se nós ouvimos uma palavra do nosso Mestre Jesus até esse momento da nossa vida, nós não podemos alegar ignorância, falta de conhecimento, porque a mensagem do Cristo é bem clara: amar e servir. Então, se nós fomos criados simples e ignorantes, não fomos criados para a dor, né? Então, vamos entender por quê. O que é da lei de Deus? Então, a dor não é uma lei natural. O que é uma lei natural, que é uma lei de Deus, é a lei de causa e efeito. Essa sim é uma lei natural. E o sofrimento é consequência das nossas ideias, das nossas escolhas equivocadas. Em existências anteriores e mesmo nessa. Então, a gente pode, se a gente olhar para trás na nossa vida, nessa encarnação, a gente vai perceber que, nossa, se eu tivesse ido por esse caminho, eu estaria melhor hoje. Ou se eu não tivesse tomado tal decisão, né? Hoje, que condições eu estaria? Espiritualmente falando, né? Então, são atitudes equivocadas. A dor não vem de Deus. Ela decorre das nossas imperfeições. Então, somos os únicos responsáveis. Aí chegamos naquele ponto em que, se a responsabilidade é nossa, então a responsabilidade de reverter esse quadro também é nossa. A responsabilidade é quando nós terceirizamos. Deus quis assim. A culpa é de fulano. Se o cicrano não tivesse feito isso, eu não estaria nessa situação. Então, é fácil a gente terceirizar, falar, né? Culpar alguém por essa ou aquela situação. Só que essa mudança não vai depender de terceiros. Depende de nós, a responsabilidade é nossa, as escolhas são nossas. Então, não devemos, isso é importante, nos entristecer e nos culparmos. Porque a gente fala assim, nossa, então, estou numa situação ruim, a culpa é minha, né? Então, a gente se sente inferior, a gente se culpa de algumas coisas que a gente fez ou deixou de fazer. Só que o Pai nos ensina, através do Mestre Jesus, através da doutrina, que todos nós estamos em aprendizado. Então, não vamos nos culpar. Vamos buscar uma forma de fazer essa mudança em nós. Então, esse é o propósito da nossa fala. De a gente se sentir responsável por aquela dificuldade, por aquele problema, por aquela dor, por aquele desafio. E, a partir do momento em que nos sentimos responsáveis, nos perdoarmos, não nos culparmos e entender o que eu posso fazer daqui para frente para fazer a mudança, para que eu me sinta melhor. Não pelos outros, não é para provar para ninguém. Nós não precisamos provar nada para ninguém, é para nós mesmos, né? Então, a doutrina espírita nos traz uma luz para a gente entender o sofrimento. E é através dessa luz que nós precisamos nos apegar
e trabalhar em nós. Então, o porquê da dor? Por que existe a dor, né? Nós já vimos que não foi Deus. Ele não nos impõe a dor, que a dor vem das nossas escolhas. Então, se Deus permite que a gente passe pela dor, qualquer tipo de dor, física, emocional, espiritual. Então, se Ele permite, né, que a gente passe por isso, é porque Ele sabe que aquela dor tem uma utilidade, tem uma função, tem um objetivo. E se tem uma função e um objetivo, então nós precisamos olhar para a dor como algo que nos ajuda a crescer espiritualmente. Olha só, o olhar. Então, nós temos que mudar o nosso olhar para a dor. Então, preciso olhar para a dor assim. Essa dor tem um objetivo. Ela tem uma função. O que eu preciso aprender com essa dor, com essa dificuldade, com esse desafio? E não significa que o resultado vai ser nessa existência. Às vezes a pessoa passa uma existência inteira, né, em sofrimento. Principalmente os casos em que a gente vê de criaturas que nascem com N problemas de saúde e que não saem da cama a vida inteira. E aquela mãe, aquele pai, se dedica a esse filho, a essa filha, a vida inteira. Deixam de ter a própria vida para auxiliar. Então, a dor, seja ela qual for, ela tem uma função. E essa função a gente precisa aceitar como algo que vai nos ajudar a crescer. E essa mudança pode ocorrer nessa existência, como não vai ser nessa existência. Vamos colher os frutos, alcançar os objetivos quando voltarmos para o plano espiritual e avaliando aquilo como a gente passou, para que a gente possa ter o espírito mais iluminado, porque superamos aquelas dificuldades e termos novas oportunidades, outras reencarnações que vão nos ajudando a evoluir. Na questão da questão do Livro dos Espíritos, a questão 132, qual é o objetivo? Qual a finalidade da encarnação? É o que nós estamos falando, né? É a evolução, é o progresso. Então, tudo que acontece de bom ou de ruim é para o progresso. Se a gente passar a olhar dessa maneira, com certeza, as situações poderão não ser resolvidas, mas nós vamos nos sentir mais em paz para lidar com as situações. Então, é uma questão de ótica, uma questão de visão. Deus vê o resultado, ele vê lá de cima, né? Vê o resultado. Ele vê a nossa caminhada de antes, a nossa caminhada agora, e ele tem condições de visualizar o futuro. Então, nessa visão que o Pai tem para conosco, né, ele sabe do que nós precisamos para nos fortalecermos espiritualmente, né? O conhecimento, as experiências, tudo aquilo que a gente vai passando, né? Porque a Terra, a gente precisa deixar claro que a Terra, onde nós habitamos, esse planeta maravilhoso, de uma beleza ímpar, de cores, né? De variedade de cores. Um planeta exuberante,
Claro, está passando por algumas transformações também geológicas, né? Físicas, mas é o nosso lar. Foi a oportunidade que nós tivemos de estarmos aqui. Então, esse planeta é o nosso lar, é a nossa escola, é o nosso hospital, em que nós estamos aqui para nos refazermos, para as mudanças, porque é um planeta de provas e expiações. Então, não adianta a gente querer, né, que seja diferente. Então, se a gente não tem esse poder de mudar, de fazer a diferença com relação a onde estamos, nós precisamos aceitar. E tudo aquilo que é aceito, mas não é aceitar por aceitar e ficar de braços cruzados. É um aceitar com ação, fazendo algo, né, que me ajude a lidar com aquelas situações com paz, com serenidade, né? Então, de onde vem essa dor? De onde vem? Né? Lá no capítulo Bem-aventurados os aflitos, vem das causas anteriores e das causas atuais. Como a gente já falou antes, né? Então, o que eu preciso para me quitar com a lei, me reajustar e não precisar mais sofrer? Que é tudo que a gente quer, não é? Deixar de sofrer. Passar por aquela situação, mas com leveza. Se isso for possível, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso me reajustar, né? E o que eu preciso fazer nesse caso? Primeiro, o arrependimento. Ah, Ivone, mas como que eu vou me arrepender de algo que eu não sei o que eu fiz em outras existências? Basta que a gente se perdoe. Quando a gente se depara com uma situação atual que está nos afligindo, é porque aquela situação tem a ver com aquela colheita, tem a ver com a semente que a gente plantou lá atrás. Então, nós podemos fazer orações, mentalizar, pensar. Nossa, se eu estou colhendo alguma coisa, é porque eu plantei. Eu fiz uma escolha equivocada. Porque eu não sou perfeito ainda. Então, a minha escolha foi equivocada. Então, nessa questão de estar equivocado, nós vamos nos arrependendo, mesmo sem saber do quê. Fala, meu Deus, eu peço perdão das falhas, né? Eu não sei quais foram, mas eu sei que eu errei e eu estou disposto, né? Estou disposta a fazer a mudança. Então, aí a gente passa por essa lei da expiação, que é, como eu já disse, né, a colheita. A gente plantou, a gente vai colher. E o hoje, para a gente, é o tempo, e nós não podemos perder essa oportunidade, é o tempo de plantar para o futuro. Eu não estou feliz com o hoje, eu preciso plantar o bem para o amanhã. Esse amanhã pode ser o dia de amanhã, pode ser o próximo mês, pode ser o próximo ano, pode ser a próxima encarnação. A gente pode plantar sempre o bem. Como Jesus disse, o amor cobre uma multidão de pecados. Se eu agir sempre pelo amor, eu estou me arrependendo, eu estou expiando de forma mais suave, né? E o importante é a gente entender aí, né? Que a lei de Deus não é a lei de talião. O que é a lei de talião? Olho por olho, dente por dente. Fez, pagou.
O mesmo sofrimento que você fez alguém passar, você vai passar também. Isso é a lei de Talião. Não é a lei de Deus. Deus não quer isso para a gente. Senão ficaria um ciclo que nunca se acabaria. Então, por isso que Jesus disse, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, à medida em que nós vamos plantando, agindo pelo amor, com tolerância, com bondade, né, em todo o ambiente em que estivermos, no nosso lar, né, com a nossa família, no ambiente de trabalho, pelas ruas, onde estivermos, com quem a gente estiver. Se a gente agir pelo amor, com certeza a nossa expiação vai ficando mais leve. Por quê? Porque aquela causa que eu plantei lá, que eu escolhi, que me prejudicou, né, por escolha minha, né, esse efeito vai ser amenizado. E ele é amenizado sempre. Por quê? Porque Deus, né, que é amor, que é o Pai de bondade, ele não quer que a gente sofra. E olha só essa colocação. A gente pode ter feito 100% alguém sofrer ou causar o sofrimento 100%. Mas o Pai sabe que nós temos um potencial, uma capacidade de mudança e fazer com que o meu aprendizado, em vez de ser 100%, seja 5%. Porque não é a lei de Talião, é a lei da misericórdia, é a lei de amor do Pai. Então, aquele 100% de sofrimento se transforma em 5%. Então, você acha que você está sofrendo muito? Você não está sofrendo 100%. Você está sofrendo os 5%. Então, temos que ser gratos pelas dificuldades, pelos desafios, pelos problemas, porque aí estamos aprendendo. E o Pai confia na sua obra, que somos nós, né? Ele sabe do nosso potencial. Então, não tem a mesma intensidade. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu estou passando por determinada situação difícil, mas, né, eu acho que eu não merecia isso. Eu acho que eu não merecia. Mas a gente não sabe exatamente o que a gente provocou e o quanto a gente provocou. Então, vamos entender que não é da mesma forma. Porque muita gente fala assim, né? Até, né, na outra encarnação não quero vir de tal forma. Na outra encarnação não quero esse marido, não quero essa esposa, não quero esse filho, não quero... Muitos acham que se está acontecendo um problema com aquelas pessoas, é que houve um problema entre aqueles espíritos. Nem sempre. Porque aquele que perdoa, segue em frente. Você pode ter feito algo, aquele espírito, ao desencarnar, ele já te perdoou, ele vai continuar a vida dele. Mas você ainda guarda a mágoa daquela situação. Então, a situação vai se repetir. Ou com aquele espírito, ou com outros espíritos. Mas aquele espírito já perdoou, foi embora, foi seguir o seu aprendizado. Mas tem outros espíritos que precisam passar pelas mesmas circunstâncias. Então, haverá, sim, essa oportunidade do aprendizado daquela circunstância, daquela situação, daquele conflito que não foi resolvido. Mas não significa que vamos estar
com os mesmos espíritos sempre. Aquele que perdoa, segue. Lembra disso. Você não quer voltar com fulano, cicrano, beltrano? Perdoa. Que se não perdoar, e o outro também não perdoar, e mesmo que o outro perdoar, você vai voltar naquela situação que te incomoda. Então, vamos lidar melhor com as situações, Nós falamos do arrependimento, de expiação e provas. Agora, o terceiro item, de como a gente trabalhar esse nosso sofrer, é a reparação. Quando nós estamos nessa condição da reparação, nós não estaremos mais na condição de sofredor. A gente passa pela situação, mas não se sente sofredor. Às vezes, até alguém chega para você e fala assim, nossa, você está passando um momento tão difícil, como que você está aguentando, E você não sente tanto peso assim. Por quê? Porque você já está naquela condição do perdão. Você está reparando. Você perdoou lá atrás e agora você está reparando. Essa questão eu já falei, não ser os mesmos espíritos, E como alcançar a felicidade? Porque nós fomos criados para a felicidade. Como vamos alcançá-la, então? Pela intelectualidade, porque à medida que a gente estuda, não é ler, é estudar. A Casa Espírita oferece cursos. Nós temos N livros. Eu não posso tal dia. Vê o dia que você pode. Tem cursos online. Para quem trabalha, tem uma rotina mais puxada. Então, tem N formas de você aprender. Tem audiolivros. Você está lavando a louça lá e você está ouvindo. Você está aprendendo. Então, você está fazendo com que o seu intelecto se amplie. Ampliando o conhecimento, a sua visão se modifica, E, com isso, a sua moralidade. A moralidade, ela vem desse conhecimento. Ela vem mais especificamente do autoconhecimento. Então, à medida que eu paro para me analisar, para ver como eu estou agindo nessa ou naquela situação, e mudo a postura, Eu estou trabalhando a minha moralidade. Mas por quê? Porque eu estou estudando, eu estou vendo ali, estou buscando um caminho, uma instrução, um norte. E o norte que a gente tem é o Evangelho de Jesus. E nós temos o privilégio de ter a doutrina que faz com que esses ensinamentos de Jesus, temos essa oportunidade abençoada de entender, de diferentes formas, porque foi desdobrado em diferentes conhecimentos que na época não era possível e hoje é possível. Então, lá no capítulo Mal Sofrer e Bem Sofrer. Bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Gente, muitos se prendem a essa frase de Jesus e acham assim que ele só vai ser bem-aventurado, que ele só vai alcançar o paraíso, os mundos divinos, só vai evoluir a partir do momento que ele sofre. Então, muita gente pensa que bem-aventurados que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Não é? A doutrina vem esclarecer isso. Eu posso receber a dor com revolta, ou seja, sofrendo. Se eu estou revoltada, eu estou sofrendo, Mas aí eu não sou bem-aventurado. Se eu estou sofrendo, eu não sou bem-aventurado. Então, mas se consigo lidar com a dor, me perguntando o que posso aprender com ela,
aí sim estaremos sendo bem-aventurados. Então, aquela frase, bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino dos céus, eu posso dizer que bem-aventurados os que sabem sofrer, os que aceitam o sofrimento. E a partir desse sofrimento, aceitando, se modifica. Aí sim somos bem-aventurados. Então, não queiram sofrer para ser bem-aventurado. Aceite e trabalhe para melhorar a situação difícil, né? Se não aprendemos com determinadas situações, elas voltarão. Muda-se os personagens, mas a dificuldade continua sendo a mesma, já falei. O objetivo da reencarnação é o nosso crescimento espiritual, aprendendo e nos tornando mais fortes. Aprendendo e nos tornando mais fortes. O amor cobre a multidão dos pecados, já disse. Então, a minha mensagem, né, dessa manhã é essa, né? Espero que todos nós, inclusive eu, né, que possamos sair daqui nessa manhã com essas ideias de que eu preciso, não um preciso obrigatório. Eu escolho o quê? O que eu escolho? Aceitar aquele problema, aquela dificuldade. Olhar para aquela dificuldade e pensar assim, o que eu posso aprender a respeito dessa situação? O que ela vai me fazer para que eu me torne melhor? E assim nós vamos fazendo o que Jesus nos ensinou, que o amor cobre uma multidão dos pecados. Gente, trabalhar as nossas dores, tem a ver com o que Jesus disse, amar e servir. Quando a gente desfoca do nosso problema, da nossa dificuldade, e a gente procura auxiliar ao próximo, de alguma forma, esse auxílio que a gente está prestando, esse servir, é o que vai nos ajudar a não valorizar tanto o que estamos passando. Porque à medida em que você olha em torno e vê o sofrimento do próximo, e procura, de alguma forma, amenizar. Eu não posso estar ali oferecendo as minhas mãos, mas eu posso oferecer a minha oração, a minha prece, eu posso mentalizar o bem, a luz, posso pedir para o mentor, o anjo de guarda daquela pessoa, que Deus me ilumine com relação àquela situação difícil. E sempre pensar em qualquer situação que você não sabe como resolver, coloque assim para Deus. Deus, eu não sei como agir agora. Mas vós sabe. Me instrua. E nessa de pedir para que Deus nos instrua, nós precisamos ficar receptivos, com a mente leve, sem ficar pensando no problema. Porque quando a gente pensa no problema, a gente fecha os canais de ligação com a espiritualidade. E às vezes o nosso mentor individual, nosso anjo de guarda, como a gente pode chamar, ele quer nos instruir. Mas nós estamos ali tão focados no problema que a gente não consegue ouvi-lo, né? Sentir qual o caminho a seguir. Então, vamos colocar nas mãos do Pai aquilo que a gente não consegue, pedindo para Ele nos instruir para que a gente possa modificar aquela situação. Então, vamos lembrar que as escolhas são nossas, e vamos lidar melhor com a situação de agora,
mas ao mesmo tempo semear o bem. Então, olha, um abraço fraternal para cada um de vocês e peço, né, que saiam daqui com os corações aliviados, confortados, né? E agradeço por me ouvirem e espero estar aqui, né, novamente para uma outra fala, né? Então, que o Pai nos abençoe. Obrigada por me ouvir.